Olá a todos e a todas, estamos começando mais um conteúdo do nosso terceiro bimestre, é o conteúdo do Past Simple Tense para o primeiro ano da Escola José Maria Falcão. Vamos iniciar agora o nosso conteúdo com as explicações básicas e também falar um pouquinho sobre os verbos regulares e irregulares, como é que forma esse passado desses verbos, ok? Vamos começar. Bom, para começar a falar sobre o tempo do passado simples, em inglês, o Simple Past Tense, precisamos entender, primeiramente, como é que ele funciona em cima da linha do tempo. Como todo conteúdo, eu gosto de mostrar, primeiramente, onde ele se posiciona, essa ação, onde ela se posiciona dentro da linha do tempo. Aqui nós temos a nossa timeline, certo? E a gente tem o tempo do presente no meio, o futuro à frente e o passado, que está de vermelho, significa onde estará essa ação, certo? Aí é sempre importante lembrar que quando eu tenho, certo? Quando eu tenho que marcar a minha ação, eu tenho três formas de marcar. Eu tenho quando ela está uma bolinha aberta, significa que a ação ela não é completa, uma bolinha fechada, que a ação ela é completa, que ela acontece e finaliza, ou então temos aquela representaçãozinha do período, né? Eu não coloquei a bolinha aqui, mas se eu fosse botar uma bolinha aqui, ela seria uma bolinha fechada, porque o tempo é simples. Significa, então, que a ação ela acontece e finaliza. Como está no passado, ela aconteceu e finalizou. Ela não teve continuidade, ela só aconteceu e finalizou em um momento do passado. Certo? Agora vamos para a definition. We can use the past simple to talk about things we did in the past. Então, está falando que nós vamos utilizar o passado simples para falar sobre coisas que aconteceram ou que nós fizemos no passado. Percebam algo extremamente importante para esse conteúdo. Essa palavrinha aqui, o did vai ser o auxiliar para ser utilizado para quando eu não tiver o verbo to be na minha frase, certo? Quando não houver verbo to be na minha frase, no tempo do passado, nas formas negativa e interrogativa, eu vou precisar do auxílio de um verbo auxiliar, que será o meu verbo do, que no passado ele é did, ele já está indicando, né, que uma frase estará na forma do passado, ok? Então, temos aqui a definição, temos a ação do passado simples, que é uma bolinha fechada, né? Ela acontece no passado e finaliza, por isso é uma ação completa do passado, ok? Por isso que é o passado simples. Vamos em diante. Bom, para falar do meu passado simples, eu preciso primeiro entender como é que funciona. Para eu colocar um verbo no passado, eu preciso primeiramente saber se esse verbo ele é regular ou irregular. Se esse verbo for regular, ele vai seguir essas regrinhas que estão colocadas aí. Nós temos que utilizar os sufixos de, ed ou ied e acrescentar o verbo, né? Obedecendo essas regrinhas que estão aí abaixo. Na regra geral, basta pegar o verbo e acrescentar o ed. Essa é a regra geral. Quando eu uso a regra geral? Quando não couber em nenhuma das outras regras que estão dispostas, ok? Eu tenho, por exemplo, o verbo want. Se ela não vai caber em nenhuma das outras regras que vem a seguir, basta acrescentar o ed, wanted, é o verbo querer, né? A gente tem aí um verbo bem conhecido, basta acrescentar o ed. Importante também dizer, né, quando a gente vai pronunciar esse ed com clareza, precisa ter antes T, D, né, são as consoantes que vão ajudar a entender melhor esse ed no final. Temos outras consoantes que não vai estar deixando esse som muito claro do ed no final. Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente, ok? E vamos para a segunda regra. A segunda regra diz que quando o meu verbo ele já termina com E, se a regra geral é ED, o meu verbo ele já termina com E, basta acrescentar então o D, né? Ele já termina com E, basta acrescentar o D. Isso se o verbo for regular, lembrando. Ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui o verbo to arrive, chegar. Basta acrescentar o D porque ele já termina com E, arrived. Vejam só, já ficou mais difícil ouvir o ED por completo. Arrived, certo? Agora é diferente, wanted e arrived. A gente mal escuta agora o ED com clareza, certo? Então já é diferente. Então, algumas consoantes fazem esse som do ED ser mais claro, né, na hora que a gente está pronunciando no passado. Tá? É importante prestar bem atenção sobre isso, ok? Outra regra, quando o meu verbo ele é regular e ele termina com consoante mais Y, ou seja, ele termina em Y precedido de consoante.
Antes do Y vai vir uma consoante. Nesse caso, o que, é que vai acontecer? Eu preciso fazer uma troca do Y. E nas regras do inglês, o Y sempre é trocado por um I, né? Então, como minha regra geral é o ED, então eu vou trocar esse Y por I mais o ED. IED. Então, essa é a regra, por exemplo, o verbo study. Ele termina em Y, antes veio uma consoante, vou tirar o Y e acrescentar o IED. Fica como? O verbo to study fica studied, ok? Então, a gente vai ter essa modificação do Y para o I, mais a regra geral, que é o ED. Então, ficaria IED, certo? E também nós temos o caso da regrinha do CVC, quando o verbo ele for regular, somente para o verbo regular, e ele terminar em consoante, vogal, consoante, lembrando de olhar de trás para frente o verbo, e essa terminação do verbo precisa ser também sílaba tônica. Caso não seja sílaba tônica, ele não entra na regra, certo? A gente chama em inglês de stressed syllable, ok? Que seria a sílaba estressada, a sílaba tônica, né? A mais forte da palavra. Então, é importante perceber, né, se essa terminação, se ela é a mais forte da palavra. Se for, couber na regra, você vai pegar o verbo e acrescentar a ela a última consoante. Você vai repetir a última consoante, mais a regra geral, que é o ED. Ok? Por exemplo, o verbo to prefer, preferred. Né? Eu acrescentei mais um R, e também a minha regra geral, o ED. Ok? Essas são as regras para quando o verbo for regular. Daí você pergunta, e se o verbo for irregular? Existe regra? Vamos ver aqui. Na verdade, os verbos irregulares, aqui a gente vai ter o nosso primeiro trabalho em inglês. A gente vai ter que aprender a decorar alguns verbos e aos poucos a gente vai ganhando vocabulário, porque os verbos irregulares eles têm uma forma especial de se escrever. Apesar de que alguns seguem uma lógica básica de formação do seu passado e do seu particípio, mas isso não é regra, certo? Nós temos verbo como o verbo come e become, a terminação deles é come. Aí quando passa para o passado, ele modifica para o a. Come vira came, become vira became, mas isso não é regra. Give e forgive, com a mesma terminação. Gave, aí eu vou modificar para o passado, ok? Tem o verbo get, também, e forget. E assim a gente vai vendo alguns verbos que se assemelham a outros, que quando a gente for formar o passado, eles seguem uma tendência, não obrigatoriamente é uma regra. Não existe essa regra. Aqui eu coloquei o verbo, como exemplo, o verbo to write, que é escrever, que no passado ele modifica para wrote. Ele muda do I para o O, certo? Não é uma regra, ele só mudou porque é a forma dele, certo? Para o wrote. Por exemplo, I wrote letters to my friends. Eu escrevi cartas aos meus amigos. Também é importante ressaltar que o verbo principal, ele só vai estar no passado, realmente na forma afirmativa. Como eu falei logo no começo da aula, a gente vai ter o uso do verbo auxiliar nas formas negativa e interrogativa. E quando eu tenho um verbo auxiliar, o verbo principal ele fica na base form, que basta o verbo auxiliar está flexionado para dizer que uma frase está em um determinado tempo verbal, né? Então, nesse caso, a gente precisa ter atenção na forma afirmativa. Então, é aí que a gente vai ter essas modificações. Se eu pegar uma frase que está na forma, está no tempo do presente simples, para transformar para o passado simples, eu tenho que ficar atento ao meu verbo principal. Se for na forma afirmativa, ele vai modificar para o passado. Aí eu vou ver se ele é um verbo regular ou irregular e fazer o seu passado, ok? Aí eu coloquei aqui o verbo to pay, o verbo pagar, ele vira paid. É importante ver, né? Verbos como o verbo pay ou o verbo cut, hit, são verbos monossílabos, não é assim? A gente vê um verbo curtíssimo, monossílabo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque existe aí alguns lugares, há um tempo atrás eu fiz algumas pesquisas sobre os verbos monossílabos e teve uma dica em um certo local que eu vi que se o verbo for monossílabo, você não precisa se preocupar em fazer o seu passado e o seu particípio. Isso não é verdade, pessoal. Ele diz que todo verbo monossílabo basta repetir no passado e no particípio. Essa dica ela é falha, porque nós temos outros verbos para provar também que o verbo, por ele ser monossílabo, não obrigatoriamente ele vai se repetir no passado e no seu particípio. Temos o exemplo do verbo sit, sentar.
no passado ele vira 7, ele muda para A. Então é diferente. Então já quebra uma regra. A gente não pode dizer que uma regra ela é absoluta, né? Aí é o caso de outros verbos, beleza. O verbo hit, no passado ele é hit, no particípio ele é hit. O verbo cut, cortar, no passado ele é cut, no particípio ele também é cut. Porém, isso não é uma regra absoluta, então fiquem atentos. Não é porque o verbo ele é monossílabo que ele vai se repetir tanto no passado quanto no seu particípio. Isso não é regra. Os verbos irregulares não possuem regras, certo? Então fique claro. Ah, professor, então é o velho decoreba? Sim, de certa forma mas a gente pode trabalhar essa memorização desses verbos e ir ganhando vocabulário sempre, ok? Vamos passar para frente. Então vamos lá para as estruturas em si, a forma afirmativa. The main verb is in the past only in the affirmative form. Vejam só o que eu acabei de falar, que o verbo principal vai estar no passado apenas na forma afirmativa. Nas demais ele vai se manter na base form, porque quem vai estar no passado vai ser o meu verbo auxiliar, ok? Então vamos lá para a estrutura afirmativa. Eu tenho um sujeito, que eu posso ter um pronome pessoal ou um sujeito, por exemplo, um pronome I, he, she, tanto faz qualquer um. E tenho também um sujeito comum, eu posso usar Bob, Susan, e aqui, seguido do meu pronome pessoal ou sujeito, vai vir meu verbo principal que vai estar no passado. Lembrando, na forma afirmativa, ele estará no passado. Esse verbo principal, o main verb, vai estar no passado na forma afirmativa. E o complemento, simples assim. Sujeito, verbo no passado e complemento a estrutura do meu passado simples na forma afirmativa. Tá tudo bem até aqui? Estou falando muito rápido, qualquer coisa pode falar aí no chat, viu, pessoal? É porque o conteúdo é um pouco extenso, eu acabo falando até demais. Né? Então, temos aqui 3 exemplos que eu vou utilizá-los também na forma negativa e interrogativa para a gente poder fazer a comparação. Né? Eu usei aí o exemplo 1, I played the piano. Vejam só, eu usei o verbo play, né, intencionalmente para vocês perceberem que é um verbo que termina com Y, porém antes do Y veio uma vogal, então não se aplica a regra do Y para play. Então, toda vida que a gente tem uma indicação de que é alguma regra, por exemplo, o verbo play terminou em Y, será que ele cabe na regra do Y? Se ele não couber na sua regra, obviamente você vai ter que usar a única regra que sobra, que é a regra geral. Bastou acrescentar, então, o ED ao verbo para ele ficar no passado. Então, o verbo play usa a regra geral para transformar para o passado. Né? Eu toquei piano. Aí o exemplo 2, he arrived yesterday. Ele chegou ontem. Veja, o verbo arrive termina com E, bastou acrescentar o D. E eu tenho o exemplo 3 aí, um verbo com Y, aí sim precedido de consoante, que é o verbo try, que é tentar ou experimentar. Né? For example, I say, I tried sushi yesterday. Né? Eu experimentei sushi ontem. Né? Então, quando eu uso o verbo try em relação à comida, é experimentar, e não é mais tentar. O verbo é tentar ou experimentar, ok? So, she tried to read that book. Ela tentou ler aquele livro, né? Então, eu tenho aqui o verbo try no passado, onde eu tirei o Y, acrescentei o IED no local do Y, né? Então, ele foi transformado na regra do Y, porque o Y veio precedido de uma consoante, ok? Tranquilo? Vamos passar para frente. Essa foi a forma afirmativa. Na forma negativa, como eu havia falado, a gente precisa do auxílio de um verbo. Vejam só, se eu for utilizar o próprio verbo to be, se for só o verbo to be, basta usar a sua forma na forma do passado, mais o not. O verbo to be no passado é was ou were. Was ou were. Aí eu vou utilizar o was ou were, mais o not. Apenas isso. Né? A gente vai ver que o verbo to be ele é um verbo irregular também, e o seu passado é was ou were. Para outros verbos que não sejam o verbo to be, como é que eu vou fazer a negação, já que eu não tenho um verbo autônomo? Nesse caso, é necessário utilizar um verbo auxiliar. A gente sabe que em inglês, quando a gente usa qualquer outra estrutura que não tenha o verbo to be, o verbo auxiliar é o verbo do, que ele não tem um significado dentro da frase, ele está lá apenas para ser flexionado no tempo verbal, para indicar que aquela frase está em determinado tempo verbal. No presente, a gente usa como do ou das. No passado, ele tem apenas uma única forma, que é o did. Né? Olha só, para todos os pronomes ou sujeitos, você vai usar o did na forma negativa, did mais o not. É o auxiliar quem vai receber a negação, e não o verbo principal.
o verbo principal ele necessita ficar na base form. Então, vejam só, did mais not e a base form do meu verbo principal. Ok? Quem vai estar no passado é o meu verbo auxiliar, como did. Did já vai estar indicando que a minha frase está no passado. Então, vamos lá. A mesma frase que eu tinha antes, I played the piano, né? Eu tenho aqui, I played, o verbo estava no passado. Vejam só, para botar na forma negativa, agora eu tenho que usar o did e o not e voltar aquele verbo que estava no passado para a sua base form, né? Então, vejam só, I didn't play the piano. He didn't arrive yesterday. She didn't try to read that book. Então, veja só, o que modificou na minha frase? A utilização do verbo auxiliar no passado, mais o not, e o verbo principal, vejam só, não está mais no passado. Ele volta para a sua base form. Então, professor, quer dizer então que para eu me preocupar com as transformações do meu verbo principal, é apenas na forma afirmativa, lembre-se. Só na forma afirmativa é que o verbo principal vai estar no passado. Nas demais formas, negativa e interrogativa, esse verbo estará na base form, por causa do uso do verbo auxiliar, que é o did. Ok? Então, vamos para frente. E para finalizar a estrutura, temos aqui a forma interrogativa. We have to use the auxiliary verb did and the main verb in the base form. O que ele está dizendo? Que a gente vai ter que utilizar o verbo auxiliar did e o verbo principal ele vai estar na base form. Então, toda forma interrogativa em inglês, ela se inicia com um verbo, certo? Se esse verbo ele não for um verbo independente, o verbo principal não for um verbo independente, como o verbo to be, ou nos tempos perfeitos, como o verbo to have, então eu preciso, é necessário que se utilize um verbo auxiliar. O nosso verbo auxiliar do passado é o did, né? Para qualquer outro verbo que não seja o verbo to be, então eu inicio com o meu verbo auxiliar antes do meu pronome. E se fosse o verbo to be, professor, o verbo to be ele é independente, e a forma dele é was e were. Se for ele a forma interrogativa, eu preciso usar verbo auxiliar? Não precisa. Ele é um verbo autônomo, então ele mesmo faz todas as suas formas. Basta colocar o was ou were antes do meu sujeito. É importante saber que qualquer frase interrogativa deve se começar com um verbo, certo? É muito importante saber que qualquer frase interrogativa em inglês se começa com um verbo. Então, nesse caso da gente, do passado simples, a gente vai começar com o did. Did antes do meu sujeito. Em seguida vem meu verbo principal. Mas vejam, pelo uso do verbo auxiliar did, esse verbo principal tem que estar na base form. A mesma frase lá, que na forma afirmativa era I played the piano. Agora vai ser did I play the piano? Vejam só, o verbo play está na sua base form. Quem modificou? O did. É importante também lembrar uma coisa, vejam só, no exemplo 1, did, o I veio maiúsculo ali, apesar das outras estarem assim, porque quando eu peguei o exemplo estava assim, apenas o I era para ser maiúsculo aí, porque apenas o I, onde ele vier em qualquer texto, no começo, meio ou final, o I sempre será maiúsculo, ok? Só para lembrar essa dica aí. Então, veja os outros exemplos, que o que aconteceu de diferente foi o acréscimo do meu did, que é o verbo auxiliar, antes do meu sujeito, o verbo principal volta para a base form, e não pode esquecer de quem? Do pequeno pontinho de interrogação. Esqueceu o ponto de interrogação, errou a estrutura 4 vezes, então não cometa esse erro, ok? Muito simples fazer a estrutura do passado simples. O que é complicado? Realmente é aquela questão da gente aprender os verbos. O que é verbo regular? Qual verbo é regular? Qual verbo é irregular? Como é sua forma no passado? Então, pessoal, é uma dica que eu dou para vocês, pegar o livro, lá no finalzinho do livro de vocês, tem uma lista com verbos irregulares. É importante saber quem é verbo irregular. E aí você vai olhar, a primeira fila vai ter a base form, na segunda coluna do livro de vocês vai ter lá, que é o passado de cada verbo desse. E a terceira coluna é o particípio passado, não confundam. Vocês vão estar olhando a coluna do meio, que é a coluna do passado simples dos verbos, ok? Tranquilo? Vamos para frente. Aqui, eu tenho a estrutura das yes or no questions, que seriam isso. São aquelas perguntas que as respostas são curtas, as short answers.
né, que você vai responder com sim ou que não. Não precisa dizer a frase por completo, a sentença por inteiro. Você basta dizer que sim ou não e fazer a concordância com um verbo. Qual verbo? Vejam só no exemplo que a gente tem aqui. Did you travel to the beach on your last vacation? Né, a pergunta é se você viajou para a praia, se você foi à praia, né, na sua última férias, né? Aí essa pergunta é a seguinte: você precisa responder sim, eu viajei para a praia nas minhas últimas férias. Não é necessário fazer isso, porque na própria pergunta você já vem dizendo o que é. Então, ou é sim ou é não. Em inglês, a gente vai fazer essa concordância dizendo sim, né? Vou dizer que eu fui ou que eu não fui, concordando. Ai, professor, o verbo é viajar. Sim, eu viajei. Eu quero dizer sim, eu viajei. Mas a minha concordância não pode ser com o verbo travel. A minha concordância tem que ser com o meu verbo auxiliar, porque o meu auxiliar está indicando o tempo que aconteceu essa ação. E ele em si já quer dizer que qual é o verbo que foi utilizado na minha pergunta, que ele está no passado. Então, eu preciso concordar com o passado, e esse meu verbo auxiliar já está me indicando que quem está no passado é o meu verbo principal. Então, a relação que eu vou fazer é com o meu verbo auxiliar. Yes, I did. No, I didn't. Ok? Tranquilo? Eu tenho aqui também o uso das WH questions. São aquelas palavrinhas que começam com WH ou só H. São aquelas perguntinhas que vêm aqui para deixar uma pergunta mais elaborada. Aquela pergunta quando, onde, como. Né? São aquelas perguntas utilizadas com as WH questions. Where, when, who, né? E assim por diante, com how long. São essas perguntinhas, são as WH questions. Vejam só que por mais que eu utilize uma WH question, na minha mesma frase lá, o que modificou na minha pergunta de estrutura? Nada. Teve apenas o acréscimo da palavra where. Where did you travel on your last vacation? Agora eu quero saber onde ou para onde, né? Você viajou, né? Aí vejam só que na resposta agora, ela não pode ser uma resposta curta, porque você tem um where, que te obriga a dizer onde, para onde você viajou. Aí vejam que eu coloquei aí as duas formas do verbo travel, é muito importante saber. Eu tenho I have traveled com um L e tenho traveled com dois L's. Esse verbo aqui é a diferenciação que existe das gramáticas britânicas e a americana. Então é importante saber que as duas formas são aceitas, certo? Com um L e com dois L's, ok? I traveled to the beach. Agora vejam que na hora de pronunciar o ED, eu vou apenas fazer a enrolada na língua e você praticamente não escuta muito bem. Traveled, vold, traveled. Você não vai escutar com tanta clareza o ED, né? Como eu falei, precisa ter o auxílio de uma outra consoante, como T, para a gente ouvir com clareza esse ED. Tá bem? Então, agora nós vamos assistir a dois vídeos para complementar a nossa aula. Eu mandei para vocês aí um arquivo, né, da 7 Years. Eu gostaria que vocês abrissem aí no celular de vocês, ou quem não tiver pela live, tiver como abrir pelo computador, certo? E vocês vão estar assistindo esse vídeo, 7 Years, certo? E também só colocando lá as palavras que estão faltando, obviamente, são verbos que estão no passado, ok? Eu vou só pular essa parte do vídeo do 7 Years para a gente ver um rapzinho de um professor que ele fez, foi muito legal, para que as pessoas conseguissem decorar os verbos irregulares, né, no seu passado e no seu particípio, ok? Bom, então vamos lá, essa foi nossa aula de hoje, espero que tenham gostado, né, que é sobre o nosso passado simples. Eu vou estar disponibilizando para vocês logo em seguida